Ô, Bori, o pessoal é, coloca dúvidas na democracia ou no sistema de governo da China referente a liberdades pessoais, né? O que pode, o que não pode, o que faz um cidadão se sentir vivendo num país democrático ou não. Como funciona lá? A gente não sabe exatamente, né? O Elias e você podia falar pra gente como funciona essa coisa do controle estatal, né? E como funciona aqui ou nos outros países. Na verdade, eu vou falar sobre um ponto de vista mais filosófico, Tá. né? E acho que o Elias pode me ajudar depois, até porque o Elias morou na China, né? Viveu ali, sabe como funciona. Sob o ponto de vista filosófico, eu costumo brincar que o conceito de liberdade nosso aqui não é o mesmo deles, né? Então, é isso que o Elias falou aqui e que me fez pensar muito, né? É muito difícil a gente pensar com a nossa cabeça, com a nossa criação, com os filmes que a gente viu, com os livros que a gente leu, de uma cultura milenar e que não pensa como a gente. É isso que eu queria entender e queria que o pessoal entendesse. O conceito para eles é diferente também. É diferente assim, como disse o Elias, a China é uma civilização mais antiga que existe, né? Tem mais de 5 mil anos de civilização contínua. Então, obviamente, ao longo desse caminho, como civilização, eles passaram por todos os problemas. Se for olhar, o Brasil é muito jovem, né? Perto de uma China, o próprio Estados Unidos é muito jovem, perto de uma China, tirando o velho continente europeu. Você olha para a China e para os países, a maioria dos países orientais, você vê que ele, como civilização, já cometeram muitos erros ao longo do caminho, né? Nas 23 dinastias, quando você olha a história da China, teve todos os absurdos que aconteceu naquela civilização. Então, obviamente, é uma civilização que aprendeu com seus próprios erros, né? Mas, filosoficamente, quando eu falo, o confucionismo tem uma base muito forte, né? Nas culturas, principalmente na China, né? O confucionismo e o taoísmo. E o confucionismo, se eu fosse resumir, ele prega duas coisas básicas, que é a harmonia social e a coesão social, né? Isso ajuda muito na cultura e nesse modelo chinês de democracia. Quando eu falo assim, os conceitos de liberdade, tem muitas coisas, se for perguntar para o chinês, ele nem imagina que mesmo que fosse possível aquilo, ele faria, que é xingar alguém, xingar uma autoridade. Você vai no Japão, você perguntar para o japonês, você pode xingar o imperador, ele vai rir na sua cara. Não passa pela cabeça? Pergunta esdrúxula, nem passa pela cabeça dele que isso é um conceito de liberdade. Você fala, você tem liberdade de chegar ao imperador? Mesmo que eu tivesse, por que eu faria isso, né? Então eles têm uma base filosófica e cultural muito forte nesse sentido. E a evolução, depois da Revolução Comunista da China, o Partido Comunista Chinês já tinha uma boa parte dessa estrutura do que era o partido, que depois se fundiu com o Estado, né, com a República Popular da China. Já existia uma certa estrutura do que seria essa base cultural e filosófica da sociedade. Tem um livro que eu gosto, que chama America Against America, do Wang Hunin. Esse Wang Hunin, ele faz parte do Politburo, daquele número reduzido, né, de 25 pessoas. Dizem que ele é o principal ideólogo, né, do Partido Comunista Chinês, é o cara que já aconselhou os 3 presidentes que passaram pela China, né? E esse livro ele escreveu, ele passou 6 meses, ele é professor universitário, né? Ele é um cara brilhante, como disse o Elias, né? Você não chega ao Politburo se você não for simplesmente brilhante, né? Intelectualmente brilhante também. E não só intelectualmente, tem entregue algum resultado para o país, para a nação, né? Só fazendo um adendo aqui, eu estava lendo o documento que o Elias me mandou. Eles têm lá uma coisa que eu fazia quando eu trabalhei. Eu fui executivo da Xerox do Brasil, né? Por 13 anos. E as políticas de recursos humanos que a gente tinha, é uma multinacional americana, né? Era muito avançada para a nossa época. E eu achava aquilo muito interessante. A gente tinha uma avaliação que a gente chamava avaliação de desempenho e análise de perfil. Toda vez a gente sentava com os funcionários, né? Pegava a avaliação do como ele se achava, ele respondia o questionário, depois eu chamava você, que é par dele, fazia a mesma avaliação dele, pegava o chefe dele, fazia a mesma avaliação, pegava, se ele tivesse subordinado, um subordinado, fazia a mesma avaliação e depois eu cruzava para ver qual que é a visão de cada um para eu chegar numa conclusão, né? Para você ter uma ideia, isso existe na China, né? Quando eu disse que 97 milhões de membros do partido, que o departamento de organização do partido é ele que determina quem vai trabalhar no serviço público, nas empresas estatais, nas organizações sociais, nas universidades, esse departamento de organização do partido que determina. E como a gente está dizendo, é tudo uma coisa meritocrática, né? Primeiro, eles só escolhem os graduados que são destaque nas suas áreas. Então,
Primeira coisa, o cara tem que ter graduação universitária. E só aqueles que são os melhores nas suas áreas e tiveram destaques, né? E aí vira esses 7 milhões que eu falei na primeira estágio, como se fosse um estagiário, 7 milhões, né? E aí ele tem uma escala de evolução como se fosse numa empresa. E eles têm nesse documento que o Elias mandou, eles têm não só essa avaliação, como eu falei, mas vai além disso. Você vê como eles estão mais avançados. Eles fazem essa análise de desempenho e perfil com superiores, subordinados e pares. Da mesma forma, eles fazem, mas depois eles analisam a conduta pessoal e eles chegam ao ponto de fazer uma pesquisa de opinião pública. Sei lá, o cara saiu no bar, brigou, né? Então eles fazem também essa pesquisa se o cara é bem visto na comunidade, se ele já arrumou alguma confusão, se ele já foi fichado, né? Já foi dessa natureza. Só então, depois todo mundo faz essa análise e aí aqueles que maior destaque que evoluem na carreira dentro do Partido Comunista Chinês, até podendo chegar a ser um conselheiro e estar nesse Politburo, né? Então ele começa de 7 milhões e vira 360 lá no final dessa carreira. Então esse é um perfil da democracia chinesa de meritocracia que, como eles falou, os nossos políticos aqui provavelmente nenhum estaria lá, né? Nenhum estaria lá. Não tem essa possibilidade de chegar um outsider, um aventureiro, só porque ele é bom de lábia, só porque ele tem milhões de seguidores na rede social e ele ter algum cargo de relevância política que define os rumos da nação, né? Mas voltando, até esquecido o que a gente estava falando. Sobre liberdade de expressão. Sobre liberdade de expressão. E aí esse livro desse Wang Hunin, que ele hoje é do Politburo, né, dos 25, chama America Against America. Nesses 6 meses que ele passou nos Estados Unidos, ele passou estudando a sociedade americana. E como diz o nome, América contra América. Só que ele levou para a China a visão do que ele achava que tinha de bom na sociedade americana e do que tinha de ruim, né? E o livro dele é baseado nisso, o que o americano faz, a cultura americana, né, a cultura capitalista faz, que vai contra eles mesmos, né? E aí quando eu falo vai contra a sociedade como um todo, obviamente não é só contra a elite econômica. Claro. Então ele escreveu esse livro e é muito interessante. O que ele elencava, por exemplo? Que ele fala, e ele é um cara que ele, como ideólogo do partido, ele orienta justamente que era o marxismo baseado no confucionismo. Só assim eles conseguiriam construir uma base de prosperidade no longo prazo. Então o que tem no comunismo, no confucionismo, que eles acham e é a base... Não, mas antes de falar isso, o que ele elencou de problemas dos americanos contra ele mesmo? Você lembra de alguma coisa? Tudo está muito ligado a essa base filosófica. A sociedade americana para ele é decadente. Porque é individualista ou não? Exatamente, pelo individualismo radical que eles chamam. Lá existe um individualismo radical. Eles não têm espírito de comunidade. Não tem lá. E aí, por isso que eu falo, vem do confucionismo, por isso que ele juntou essa visão. O confucionismo prega a harmonia social. Não adianta eu estar bem e você estar mal. Se meu vizinho está na pior. Em algum momento vai gerar um conflito, né? Então ele levou esse conceito de que a harmonia social é importante para você criar uma base de prosperidade no longo prazo, né? Entendi. Então tem todas essas características e quando eu estou falando do confucionismo é justamente isso. Para o chinês, o conceito de liberdade é completamente diferente do nosso, né? Então, será que lá na China o Elias morou, né? E tem amigos que já moraram lá também que falam, você pode sair meia-noite, 1h da manhã na rua, você não sai com medo de ser assaltado, você não precisa andar de carro blindado, se quiser você não precisa ter carro, você anda de trem, o sistema público de transporte é extremamente eficaz, né? A polícia, a maioria que tem a polícia lá não anda armada, no Japão também é assim, né? Então, isso é liberdade, né? Então quando você compara, você fala, será que eu sou livre? O meu carro é blindado até hoje, eu ando de carro blindado, inclusive esses dias tentaram quebrar o vidro lá, com minha esposa que estava, né? Tentaram pegar. Se a gente sair meia-noite na rua, a gente não sai a pé andando de bobeira. Então, será que realmente nós somos livres e eles não são livres? Então, esse conceito de liberdade ele é relativo, né? A gente está com essa nossa lente do Ocidente. Obviamente, a gente é o Sul global, né? Mas a gente foi colonizado mentalmente pelo Ocidente. A gente tem essa visão enviesada, né? De olhar para o outro e julgar o que é importante do seu ponto de vista moral e ético para outra civilização. E eles têm a sua própria lente, né, do que eles enxergam que é liberdade ou não. Elias, comparando com a nossa... Você está escutando a gente ou não? Tá, né? Muito bem. Elias, comparando com a nossa ideia de liberdade de expressão, de direitos adquiridos e
e poder, como ele disse, xingar o governante ou, sei lá, fazer um protesto na rua, o que, o que é verdade e o que é mentira do que pode e o que não pode na China? O que é real de que você não pode fazer lá? Olha, você pode fazer tudo menos organizar um exército para derrubar o Partido Comunista. Basicamente isso. Eu Você pode, posso ir pra você vai fazer rua e fazer um protesto sim, você pode fazer. pacífico. Agora, desde que esse protesto não tenha como pano de fundo derrubar o Partido Comunista ou subverter o sistema socialista, pode tudo. Ou seja, a China tem greves diárias, ou seja, o pau come o dia inteiro na China hoje. Existe no sul da China, por exemplo, você tem greves quase cotidianas, né? Em vários lugares da China, por conta dessa presença, dessa migração em massa do campo para a cidade, por exemplo, em que você transforma camponeses em trabalhadores, né? A China passou desde os anos 2000, tem passado por protestos de camponeses e trabalhadores quase que diariamente, né? E a resposta que o governo chinês tem dado, não é? Aí os dados demonstram, né? Nem uma opinião, os dados deixam muito claro isso, deixam muito claros. Tem entregado, por exemplo, como eu já disse aqui, salários aumentam acima da produtividade do trabalho, mas inflação mais PIB. Lugar nenhum no mundo entrega isso, ou seja, a renda do trabalho hoje no mundo ela só se mantém alta por causa da existência da China, por exemplo, que tem ganhos reais de salário, né? Então, quando nós falamos em democracia, vamos dizer assim, como a partir de uma visão marxista de democracia, como isso que tem o pressuposto da expansão da base material, ou seja, não significa, isso significa que não existe democracia na pobreza ou na escassez, a China está caminhando para a sua própria dinâmica. O que eu acho que atrapalha muito o debate é o seguinte, é ditadura da democracia, né? Eu acho muito complicado nós pegarmos uma sociedade de 5 mil anos e tentar encaixar entre duas categorias cujos conceitos que a sustentam são muito frágeis. Então, eu prefiro observar a realidade concreta da forma como ela se apresenta. Por exemplo, a questão fazendo uma comparação. Quem me garante que um trabalhador francês ou americano é mais livre do que o chinês? Essa é uma questão objetiva. Quem que me garante, por exemplo? Essa é polêmica, essa pergunta, mas eu pergunto. Quem me garante isso? Por exemplo, já falei isso outra vez que eu tive aí no debate com o Pedro Duarte, né, em que aí entrando no que o Cobori coloca, né, que a máxima do liberalismo é a liberdade de você ir e vir, ou seja, a liberdade individual de você ir e vir, né? Então, na China isso é amplamente garantido, inclusive no mundo real, né? Por quê? Porque você anda em qualquer lugar da China, você não vê mendigo na rua, você não vê cracudo na rua, você não vê polícia armada na rua, em qualquer lugar da China, né? Você não é interpelado, não é interpelado por mendigo na rua, etc, etc. Você chega, por exemplo, eu cheguei em Frankfurt, eu dei esse exemplo quando eu estive aí. Você desce do aeroporto de Frankfurt, pega um trem, vai até o centro da cidade, você cai em um bairro, que é um bairro bem do Oriente Médio, e que o bairro, por si só, é uma grande Cracolândia, isso é Alemanha, né? Aí você vai no hotel, como eu fui no hotel, perguntei pro rapaz, e aí, como essa situação de drogas aqui? Ele falou, cara, aqui tá ótimo. Vai para Berlim e Munique pra você ver o que é bom para tosse, tá muito pior. Enquanto, né, os Estados Unidos, por exemplo, é a mesma coisa, ou seja, existem milhares de pessoas vivendo nas ruas dos Estados Unidos. As infraestruturas completamente destruídas, né? As Cracolândias de Los Angeles são amplamente conhecidas. Você não vê isso na China. Né? E E como, e, essa, e como que nós falamos de democracia e liberdade sem colocar no cálculo essas ocorrências que estão no dia a dia da gente e que interferem diretamente na vida das pessoas? E não somente isso, né? Qual que é a chance de uma pessoa no país como o Brasil, os Estados Unidos, ela se formar em engenharia, ela ter um emprego industrial, por exemplo? Por que que na China, por exemplo, o sonho de um jovem é ser astronauta, enquanto que nos Estados Unidos e no Brasil é ser youtuber, por exemplo, jogador de futebol? Por quê? Porque a perspectiva de vida de cada dessas pessoas de futuro são muito diferentes. Enquanto que no Brasil não existe mobilidade social, e nem nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, por exemplo, Vilela, é, a produtividade do trabalho cresceu muito nos últimos 40 anos, os salários não tiveram estagnados. Isso levou a uma fratura da sociedade americana que está que tá levando a essa situação que nós vemos hoje, né, nos Estados Unidos. Uma fratura da sociedade americana. Hoje, 49% da população americana acredita que os Estados Unidos estão em guerra civil. 49% da população americana acredita que eles vivem uma guerra civil. Né? Então você pega duas formações históricas completamente diferentes, né?
e cujo funcionamento da sociedade hoje é completamente diferente. E então eu coloco esse desafio. Provem para mim que um trabalhador francês ou americano é mais livre do que um trabalhador chinês. Esse é um ponto fundamental. E mais do que isso, as conquistas democráticas dos Estados Unidos, vamos pegar os Estados Unidos, foi 1776, né, a sua independência, né? Então já tem mais de 250 anos de independência americana, né? A China fez uma revolução em 49. Em 49, ou seja, 76 anos de idade com a Revolução Chinesa. Certamente a China ela construiu um caminho na busca por liberdades individuais muito mais rápido que os americanos em 270 anos. Isso partindo de uma sociedade como a chinesa, que em 49, se as pessoas não sabem, vamos lembrar que a China era o país mais pobre do mundo em 49. A China tinha uma expectativa de vida de 35 anos em 1949. A China tinha 90% de analfabetos em 1949. E hoje a China, ela quase que extinguiu o analfabetismo, ela passou os Estados Unidos em matéria de expectativa de vida, não é? E a China caminha, por exemplo, para avanços sociais, ou seja, adquirir direitos sociais, enquanto o Ocidente está destruindo os direitos sociais dos trabalhadores. A precarização é uma tendência aberta no Ocidente. Na China, a tendência em termos de direitos trabalhistas, direitos sociais, conquistas sociais, ela vem numa crescente, ou seja, existe uma curva completamente, diametralmente oposta em relação a direitos e salários de liberdade na China e no Ocidente, né? É por isso que eu acho que esse debate de democracia e ditadura é muito complicado. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo do que isso, né? E essa questão do paternalismo de você ter um governo ou uma classe dominante que determina o que você não pode fazer. Por exemplo, o pessoal aqui no chat revoltado que lá não pode ter OnlyFans, por exemplo. E aí? Na China não pode ter OnlyFans, Cowboy. Não que nós consumamos, mas o Lene aqui, por exemplo, na China ia ficar sem OnlyFans. Tem um amigo meu aí que ele falou pra mim que não consegue lá. Não consegue. Mas essas coisas, né, não sei se é lenda também, o algoritmo também dos aplicativos lá são diferentes para não mostrar certas coisas, mostrar outras. Essa parte educacional que eles batem. Essa discussão é um pouco mais complexa, né? A gente está passando por isso e talvez a gente tenha algo a aprender com a China também, né? A China tem o George Yu, que foi ministro das Finanças, se não me engano, de Singapura. Ele é um chinês, se não me engano, a maioria da população em Singapura é de etnia chinesa, né? Então ele fala com bastante propriedade sobre a China, apesar de ser de Singapura. E ele conta essa história da China, que aquilo que a gente conhece como as muralhas da China, que é física e você consegue enxergar, na realidade a cultura chinesa aprendeu a levantar também barreiras para preservar a sua cultura. Isso vem também do confucionismo. Quando você quer preservar uma certa coesão social e harmonia social, você tem que ter algumas estratégias. Enquanto uma cultura milenar... Então, você vai entrar num aplicativo, você não vai ter acesso a todo mundo, ou todo link, ou toda coisa. Eles vão tirar algumas coisas que eles acham que é danoso. Quando eu falo levantar barreiras, eu falo que a gente está passando por isso. O que são as Big Techs, né? No início as pessoas criticaram, porque as Big Techs não entraram na China, lá não é o Google, lá é o aplicativo chinês, lá não tem Facebook, é o aplicativo chinês, lá não tem Twitter. E agora, nesse momento exato que a gente está passando, será que eles estão errados? Nós somos completamente... Deles que dominou o mundo. Nós estamos completamente dominados pelas Big Techs, né?